Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. Vamos conversar com Begônia Wicks, ela que é médica formada aqui pela Universidade Federal da Bahia, se dedica a assuntos como metabolismo, longevidade, saudável, emagrecimento e também a saúde hormonal feminina. Por isso a gente vai aproveitar para conversar com ela, que passou pelo Connect 2025 e separou um tempinho para conversar com a gente, esclarecer sobre do hormônio à harmonia, como é que a gente pode harmonizar tudo isso numa abordagem integrativa da saúde feminina. Begônia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer todo meu. E aí eu já queria começar para a gente esclarecer, né, como é que se chega nessa harmonia hormonal, porque a gente sabe quando eles estão desregulados, o corpo fala, né, sintomas, queixas surgem, e aí eu falo em cada fase, né, da vida da mulher, surgem situações que vão gerar algum tipo de queixa ou que precisa de alguma abordagem. Como é que essa visão integrativa da medicina, esse olhar amplo para a saúde feminina pode cuidar disso, especialmente, né, em cada fase, para que se chegue nessa harmonia tão desejada? É bem complexo, não é tão simples assim. Eu sempre falo para minhas pacientes que o nosso organismo é como se fosse uma orquestra, tem que estar tudo afinado. Então não adianta a gente só focar uma coisa e esquecer o resto. Essa é a visão integrativa que, graças a Deus, está cada vez se divulgando mais. Porque não adianta só o hormônio se o resto também não está bom. Então a gente tem que olhar a mulher como um todo. E hormonalmente a mulher é muito, como diz aquela música de Rita Lee, as fases de Eva, né? A gente muda muito, a puberdade é diferente da menarca, da maternidade, do parto, puerpério, menopausa. Então a gente tem que estar olhando sempre a mulher integralmente, como um todo. Os hormônios, as vitaminas, os hábitos saudáveis. Não adianta a gente também fazer a modulação hormonal perfeita se a paciente não tem bons hábitos. Então, assim, enxergar a mulher integralmente como um ser muito complexo. O foco, então, qualidade de vida, melhoria de alguma condição, alguma queixa. Qual é o objetivo de levar, né, essa abordagem para a mulher e principalmente entendendo que tem todos esses pilares, né? Não é apenas uma suplementação ou uma medicação. Ela tem que fazer a parte dela também. O básico sempre vai funcionar também. O básico é o que funciona melhor, né? Às vezes chegam lá as pacientes muito ansiosas, querendo a pílula mágica, um implante, alguma coisa hormonal para resolver. Então você tem que ver, a gente faz uma anamnese, a gente bate um papo com a paciente, pede vários exames de rotina, mas a gente tem que ver os hábitos. Se ela não tiver bons hábitos, não tiver bom sono, boa alimentação, atividade física, então não adianta. Tudo que a gente der não vai resolver uma disbiose do intestino inflamado. Então a gente tem que organizar a casa e às vezes o hormônio é a cereja do bolo, é o final. Como eu sempre brinco, não adianta a gente botar um quadro de um Picasso se não tiver o reboco bem feito. Então a gente tem que fazer a base, que principalmente é a mulher, ela tem que se comprometer comigo, que vai fazer a atividade física, que vai ter boa alimentação, que vai deixar maus hábitos, cigarro, álcool, essas coisas, para depois a gente harmonizar com suplementos, com hormônios. Então, assim, é um contexto bem amplo. E é difícil, às vezes mudar o hábito é muito mais difícil que tomar uma pílula. Até porque esses hábitos, e aí quando a gente fala do impacto no sono, da alimentação, de todos esses pilares, tudo isso também impacta negativamente nessa modulação hormonal. Como esses hormônios vão estar? Então, se a gente não cuida dessa base, o que vem pela frente dificilmente vai funcionar, né? No dia a dia, o estresse é muito complicado você tirar o estresse da nossa vida. A gente tem que aprender a lidar com ele. Fatores tem muitos por aí, né? Tem muito. E sempre vai ter, né? Nunca vai estar tudo perfeito na nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa que
nos atrapalhe. Mas assim, uma coisa também muito importante hoje em dia, que é difícil você botar para paciente, desligar das telas para dormir, para ter um sono bom. O povo deita e já fica no celular ou na televisão, então isso não faz com que tenha um sono regenerativo. Então já acorda cansada, já está estressada, aí não vai para academia porque está com sono, aí não se alimenta bem, come qualquer besteira, então assim, é uma bola de neve. Então assim, os bons hábitos é a base, é o principal. Depois a gente vai entrar na parte de modulação, tanto com suplementos, vitaminas, como hormonalmente. Perfeito. Como se avalia essa mulher, justamente para identificar essas necessidades, né? O que é que precisa ser ali reorganizado? Organizou primeiro a base, né? Incentivou os bons hábitos, ela começa ali e se avalia o que para traçar o que vem aí, né, de mãos para esse tratamento. Bom, a avaliação assim, são sintomas, que podem ser muitos sintomas. Por isso que é uma medicina individualizada, porque você é diferente de mim. Então, assim, você tem umas queixas, às vezes você lida com um problema de um jeito e a outra paciente, na mesma faixa etária, mesmo contexto social, lida de outra maneira. Então, a gente tem que ouvir os sintomas. E eu sempre coloco no meu prontuário o que você me disse, eu não interpreto. A doutora acorda morta, eu vou botar ela acorda morta. Não vou botar, acorda cansada, entendeu? Então, o que você me fala é o que eu vou, a partir disso, que eu vou ver. Porque não tem um sintoma assim específico, são muitos sintomas. E a gente, mulher, a gente tem um agravante, que a gente quer fazer tudo. A gente é mãe, é profissional, é filha, é esposa. Então, é muito complexo. Então, é difícil ser mulher. Com certeza. A gente falou aí que tudo vai sendo aí, digamos, orquestrado, né, costurado, de acordo com o que chega de demanda dessa mulher, das queixas. O que é que mais vem de demanda no consultório? É a irritabilidade, é o estresse, é a dificuldade com o sono? O que é que tem sido mais visto? E principalmente, vou trazer já aqui uma fase bem específica da mulher e que já é esperado que há aí uma necessidade de regular mais, especialmente no quesito hormonal, que é a menopausa. Então, nessa sua prática, nesse dia a dia de consultório, o que é que mais chega? Com o declínio hormonal, os sintomas mais evidentes é o cansaço, a falta de concentração. Doutora, não me lembro das coisas, eu fico assim, como é o nome disso, né? Que chama névoa mental. A libido muito baixa. E não é um libido só sexual, é libido pela vida. Doutora, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não quero levantar, eu não vou para academia porque eu não tenho força. Então, esses são os sintomas mais comuns no dia a dia. E até pelo fato do excesso de tarefas, como eu estava falando, então essa falta hormonal é muito pior. E a mulher, a gente entra na menopausa muito cedo ainda, porque a minha expectativa de vida, né, é longa, 90 anos, 80. Ontem meu pai fez 92 anos. Maravilhoso. Então, assim, você está na menopausa com 45, 50, você vai ver 30 anos na menopausa. E você é ativa, você trabalha, você tem filho, você tem coisa. Então, assim, esse cansaço pelo declínio hormonal é a maior queixa das pacientes. O sono interrompido, aquele sono leve, né? São várias coisas. Mas eu acho que o que mais, para responder a sua pergunta, é o cansaço, a baixa libido e a falta de memória, a falta de concentração, de foco. Perfeito. A gente falou aí já da menopausa, né? Já começa a fase, esse marco que já aconteceu na mulher. Mas esses sintomas, eles podem chegar um pouquinho antes. A gente sabe que tem a perimenopausa, ou seja, quando tudo vai começando já a mudar. Então, a partir de que idade a mulher já pode perceber algo e principalmente se é importante que ela busque ajuda o quanto antes? Com certeza. O declínio hormonal começa depois dos 37, antes dos 40 já começa a haver um declínio hormonal. Vai depender muito da qualidade da vida dessa paciente, dos bons hábitos, para ver se esse declínio vai ser mais abrupto ou mais tranquilo. Mas a gente pode dizer que 37, 38 anos a gente já começa a ter um declínio hormonal. O primeiro hormônio que começa a declinar na mulher é a testosterona. Então, assim, é comum chegar meninas novas, porque para mim 40 anos é nova, com testosterona lá embaixo. Eu digo, minha filha, como é que você levanta? Como é que você trabalha? Que esse nível de testosterona é impossível.
A parte de estrógeno é mais um pouquinho posterior, 45, 50, que é a menopausa, né? Propriamente dito, que é a data da última menstruação. Mas esse período de transição começa cedo. E é importante a gente fazer acompanhamento, fazer a dosagem hormonal e a gente vai suplementar o necessário. Isso é a medicina individualizada. Se você não precisar, você não vai usar. Não é porque chega aos 40 eu preciso, não. Vamos avaliar. E aí a gente vai modulando para você passar por essa fase, como eu digo, com dignidade. Porque a gente vai passar, todas nós passaremos. Mas como é que a gente vai passar? Então, modulando os hormônios, fazendo essa medicina integrativa, essa visão ampla, a gente passa com mais tranquilidade. A gente consegue viver com qualidade de vida. Importantíssimo. Nesse contexto, a gente falou aí principalmente da reposição hormonal, que vem com essa indicação por todas as questões, as queixas que abordamos já aqui. Como é que essa reposição hormonal acontece? A gente sabe que hoje, né, avançamos muito, temos opções diversas para cada tipo de situação, as próprias vias de administração são diversas. O que é que pode ser indicado, o que é que a gente tem de evidências e principalmente para levar esses resultados, né, que é o que a gente quer ver na prática ali, nesse dia a dia, que a mulher de fato conquiste essa qualidade de vida. A gente faz reposição hormonal porque ter hormônio não é tudo igual, né? Eu sempre brinco, igual a fruta, tem todo tipo de fruta, então tem vários tipos de hormônio. O que a gente faz na reposição hormonal é a gente repor os hormônios que começam a cair. Então a gente trabalha com hormônios bioidênticos, é igualzinho que a gente tem, que a gente começa a perder. Então assim, principalmente são os estrógenos, a testosterona e a progesterona também. Os estrógenos e a testosterona, a gente faz a via transdérmica, que é a melhor via para fazer essa reposição, que é através de implantes ou de cremes e géis, né? Absorção pela pele, ou por baixo com hormônio, por cima com farmácia de manipulação, que a gente manda manipular, e a dose é independente, é individualizada. Você não vai na farmácia e compra. Vende-se na farmácia, também vende, mas a gente costuma trabalhar melhor com a manipulação, porque a gente faz a sua dose. O que é que você precisa? Se precisa mais de estrogênio, mais de testosterona, então a gente vai dosando e a gente vai acompanhando. Eu falo para as pacientes que no início, até a gente ajustar, a gente precisa se ver a cada 2, 3 meses, porque você vai retornar e vai me contar como é que você está. Porque o que eu quero tratar é você, eu não quero tratar um papel, um exame. Então, se você voltar, doutora, tô ótima, me sentindo maravilhosa. E, gente, não vou dizer, a melhor sensação, isso não tem preço. Quando a paciente chega e fala assim, doutora, eu sou eu de novo. Reviveu, eu tenho, né? Vida de novo. Isso não tem preço. Né? Então, é isso que eu quero ouvir. Então, a gente vai, os exames, lógico, nos dá um norte. Mas o importante é você, como você está respondendo a isso. Então, é tudo individualizado. Então, a gente vai fazendo a medida. Mas, normalmente, a gente trabalha com hormônios bioidênticos, iguais aos nossos. Lógico, tem outro tipo de hormônio que às vezes a gente precisa. Se a paciente está sarcopênica, que vai perdendo massa óssea, massa muscular, tem hormônios que a gente pode também lançar mão para ter longevidade, para ter qualidade de vida. Então, assim, mas assim, o básico, a base central, são os hormônios bioidênticos. O que a gente produzia, vai diminuindo, para de produzir. E principalmente com esse objetivo de eliminar aquilo que um dia foi uma queixa e transformar em qualidade de vida. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. Eu queria aproveitar para a gente encerrar com uma mensagem para as mulheres sobre a possibilidade, sim, de cuidar dessas queixas, desses sintomas, e que muitas vezes, e aí vou falar, né, como parte deste grupo feminino, que às vezes a gente vai negligenciando mesmo, acha não, é normal, é porque aconteceu algo pontual aqui, e muitas vezes passa o tempo e a gente não se dá conta que é algo que já está ali nos acompanhando há muito tempo, diminuindo essa qualidade de vida, e que chega um momento que precisa dar aquela virada e não, vamos buscar ajuda, vamos buscar suporte e cuidar, né? O importante, eu acho, é a gente se ouvir, a mulher se conhecer, se ouvir. Porque quando você se ouve, você percebe. Essas mudanças não são da noite para o dia. Raramente acontece uma menopausa, uma falência ovariana abrupta. É uma coisa que é progressiva. E a gente tem que se ouvir
Porque a gente vai nos negligenciando, a gente dá atenção aos filhos, ao marido, ao trabalho, tudo, a casa, e a gente não se ouve. Aí muitas vezes você entra numa bola de neve que quando você já está no fundo do poço é mais difícil. A gente consegue tirar, mas é muito mais difícil. Então, se ouça, se conheça, não tenha medo nem vergonha de perguntar um médico, um profissional qualificado. Se você vai no consultório de um colega que você não gosta, mude. Ah, porque doutor fulano, ele não me entende, então mude para doutor Beltrano. Entendeu? Não existe uma verdade, né? Existe aquela que serve para você. Então assim, se ouça, se conheça e procure ajuda. Não tenha vergonha. E hoje em dia, graças a Deus, até a gente sabe que as mídias sociais às vezes são muito ruins, mas nisso é uma coisa boa, porque todo mundo fala de menopausa, transição hormonal, de reposição, não é mais um tabu. Então isso é muito importante, porque uns anos atrás, quando eu comecei na medicina, reposição hormonal era um absurdo, a gente era louco. Eu trabalhei com o Dr. Simar, minha vida toda foi lá no CEPAR, e a gente era louco. E hoje em dia todo mundo está fazendo, graças a Deus. Então assim, se ouça, se cuide, que você é a pessoa mais importante no mundo. Porque sem você, nada existe, né? Até porque longevidade tem que ser com qualidade. Ela por si só não vai resolver muita coisa. Então, com certeza, cuidar desses pontos é fundamental, né? Begônia, muitíssimo obrigada. Obrigada por separar esse tempinho aqui de passagem no Connect para conversar, para trazer tanta informação, especialmente para o nosso público, né? Para a mulher se entender, para a mulher se conhecer e saber que tem sim caminhos, tem forma de buscar ajuda. Foi um prazer. Igualmente, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você. Eu que agradeço. É só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.